Então, senhores, agora a gente vai analisar a petição de embargos de declaração. Só que antes disso, tem que analisar a decisão. Eu coloquei no EVA a decisão que originou. Dá pra gente ver de onde partiu aqueles embargos declaratórios para vocês entenderem. Sempre lembrando que embargos declaratórios servem para sanar os vícios da decisão. Omissão, obscuridade, contradição, erro material, tudo aquilo que está no 1022. Então vocês já viram o conteúdo, já assistiram o vídeo, e agora você vai notar que existe aqui uma decisão do Juizado Especial Cível da capital. A juíza trata-se então de uma decisão interlocutória sobre uma tutela provisória antecipada que foi pedido. Foi pedido uma antecipação de tutela para retirar o nome do cliente, do Sr. Wilson, do cadastro de inadimplentes, do Serasa. O que ela fez no primeiro momento? Disse que precisa dos requisitos do artigo 300 do CPC, está certo em relação a isso, mas fala que não vislumbrou a plausibilidade do direito, porque possuía uma relação jurídica, era uma locação, e o requerente não comprovou a quitação, segundo ela, dos valores indicados, os aluguéis de março e abril de 2014. E fala que então decide que indefere, assim indefira o pedido de tutela de urgência. O que aconteceu? Nesse caso, vocês vão ler a petição, vamos para a petição aqui. Você vê lá que o direcionamento ao juízo competente, ao Juizado Especial Cível do continente, da comarca da capital. O cliente já está qualificado no processo, uma ação que buscava declarar a inexistência daquele débito com a imobiliária, e também com a Adriano Imóveis, e também para que determinasse a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. Tá? Só isso. Reconhecer que não tem débito e tirar dos cadastros inadimplentes. Embargos de declaração com fundamento no 1022, inciso 1 e 2 e 1023 também, caput do CPC. O que vocês vão dar uma lidinha na peça, não vou ficar lendo aqui, mas basicamente eu explico que a juíza não verificou, e aqui no item 2 diz isso, que enxerga-se no pronunciamento a ocorrência de evidente omissão quanto à análise do principal argumento exposto na causa de pedido da demanda, bem como fundamentação obscura no que diz respeito à descaracterização do fumus boniuris. O que eu digo aqui, e aí vocês vão ler com calma, que ela dizia uma tese, ela fala que não comprovou o pagamento, mas na verdade a tese principal é da prescrição, de que houve a prescrição do débito e por conta da prescrição não se pode cobrar nenhum valor, e muito menos, se está prescrito, não pode escrever no Serasa. E aí coloca aqui a fundamentação, onde é que está baseado a minha omissão e obscuridades que eu apontei. Então você vai ver depois aqui na conclusão, que seriam os pedidos finais. Então você vai ler antes aqui, vai ver todos os motivos da reforma, as razões de recursais, que a gente chama. E depois a conclusão. Antexposto requer o acolhimento dos presentes embargos, tendo em vista a tempestividade e a demonstração do relevante omissão e obscuridade. Então eu peço o acolhimento dos embargos. Se digna de apresentar manifestação acerca da análise da prescrição, sanando aquela omissão que eu apontei. Que Vossa Excelência reconheça que a produção de provas voltadas para a comprovação da quitação do débito não é essencial, corrigindo a obscuridade. E caso Vossa Excelência entenda que ao sanar os vícios apontados seja possível a alteração da conclusão da sua decisão, aqui que está escrito, requer seja aplicado o efeito infringente previsto no artigo 1023, parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 1023. Aquilo que eu falei na aula, passada para vocês. Muitas vezes, ao sanar o vício, ele vai ser obrigado a mudar a decisão, o que é exceção, não é regra. Nesse caso, eu pedi. E aí, se mudar, se alterar a conclusão dela, ela vai ter que deferir a tutela antecipada para tirar o nome do Serasa. E aí, esse é o meu pleito principal. Tá? Então, depois ao final ele pede deferimento, Florianópolis, a data, nome do advogado e a OAB.
Então você vê que é uma peça simples, só apontando qual é o vício que existe naquela decisão. Na sequência, no próprio arquivo da petição, vocês vão encontrar a decisão da juíza. Então aqui acaba a petição, no mesmo arquivo vai ter a decisão dela. E aí ela diz, trata-se de embargos de declaração opostos e face da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Assiste razão ao embargante, né? Tá aqui. O provimento judicial embargado deixou de analisar o fundamento da prescrição. Por conta disso, acolhe os embargos opostos, reconhecendo a omissão e prolatando nova decisão em substituição àquela. Veja que então aqui ela acolheu, sanou a omissão e a obscuridade e depois vocês vão notar que ela, inclusive, aplicou o efeito infringente. Ela justifica, vocês vão ler aqui, né? E no final ela diz, defira a tutela de urgência, determinando a expedição de ofício ao Serasa e ao SPC para baixa da anotação. Então isso é uma situação que, como eu falei, mais rara, não só de sanar o vício, mas também de mudar a conclusão da decisão. Leia com calma, qualquer dúvida vocês entrem em contato, tá certo? Forte abraço.